Vamos conversar agora com Pedro Serrano, jurista, professor da PUC São Paulo, conectado com a gente. Pedro, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente no Primeira Edição. Seja bem-vindo. Primeiramente, quero te ouvir em relação a Eduardo Bolsonaro, já que Lula se manifesta sobre o caso que está com o inquérito aberto no STF para investigação de uma conspiração, de fato, nos Estados Unidos, tendo aí Eduardo Bolsonaro como articulador e sendo bancado por Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre o que está acontecendo nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Eu li as matérias sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que precisa se atuar com firmeza quando ocorrem delitos dessa natureza, mas ao mesmo tempo sem exageros, né? O, o, o que me parece que em tese pode ter ocorrido, e para isso estou investigando, é uma coação no curso do processo, porque ele teria ido. Ele foi aos Estados Unidos pressionar lá autoridades, fazer lobbies, etc., para sancionarem autoridades brasileiras, né, pedindo que as autoridades brasileiras fossem sancionadas, mas foi para a mídia ameaçar. Ou seja, chegou e falou: não, se não julgar de acordo, se não parar o processo contra meu pai, ou algo do gênero falado assim, vou intensificar esse trabalho de acesso às autoridades americanas pedindo sanção contra ministros do Supremo, agentes públicos, etc. Né? Ora, isso é tentar coagir o Supremo. E se ele fosse pura e simplesmente no exterior, falar mal das autoridades brasileiras aí, falar mal no sentido de criticar, ah, até falar no exterior em se estabelecer sanções, né? Isso não é algo fora de um certo limite de possibilidade do direito de expressão e etc. Agora, quando ele vai para a mídia ameaçar o Supremo, aí há a hipótese dele ter incorrido num delito. E isso precisa ser apurado, é o que o Supremo está corretamente fazendo. Há muito. Eles falam às vezes que os progressistas são mimimi, né? A expressão que eles usam, mas tem muito mimizento de direita isso, né? O sujeito é o seguinte: você comete uma conduta que pode ser tida como crime, você é investigado, eu, vocês, qualquer um, não tem nada demais nisso. É se considerar muito cidadão acima do bem e do mal, né? É muito insuscetível de ser processado. Convenhamos, o pai dele estava 2 semanas atrás de jet ski, tá solto, Sim. faz o que quer, né? Quer dizer, é lembrar o tempo do Lula, que ficou 600 dias preso num processo tido depois como fraudulento pelo Conselho de Direitos Civis da ONU. Então, me parece isso, mas de qualquer forma, essa investigação tem que haver. Eu acho um pouco de exagero, por enquanto, pelo que eu vi dos fatos, se falar em atentado ao Estado Democrático de Direito, essas coisas, que é menos. Ele está fazendo essa pressão para defender o pai dele lá, ele não está pedindo a Aliás, destruição. Pedro, você cita o presidente Lula e a prisão do presidente Lula. Nessa fala que Lula fez em relação a Eduardo Bolsonaro, ele disse isso, ele questionou. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentiram ao meu respeito? Ele pensava, vocês conhecem alguma fala dele questionando a Suprema Corte? Não, o pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que os filhos deles receberam, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso se essa gente pensa que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira. É um engano, diz Lula sobre Eduardo Bolsonaro. Pedro, eu queria te ouvir Vejo, também sobre Carla Zambelli. só para terminar, eu não vejo na Claro. fala dele nada de caráter público. É uma questão pessoal. Ele quer proteger o pai dele, um assunto particular, de interesse. Está querendo usar o poder que tem aí, as relações que criou, para ajudar o pai dele a sair fora de um processo crime, o que é absurdo. Qualquer cidadão está sujeito a ser processado. Bolsonaro não pode se julgar algo acima da lei, não é um aristocrata, né? É um cidadão, né? Agora, com relação a Carla Zambelli, eu vi lá, ela tá, parece que, eu vi uma matéria hoje de manhã que parece que ela tá morando, inclusive, no exterior, né, tá? E não vai voltar ao Brasil. Resolveu pedir, pelo que eu entendi, pedir para sair do mandato lá de deputada, né? E Sim. deve permanecer no exterior, e alegou doenças e tratamento de saúde, etc. Eu vi isso aí. Sim, ela fugiu para a Itália, declarou que está na Itália, tem a cidadania italiana. No entanto, o que nos chama muita atenção é o modo como ela possivelmente fugiu do país.
porque ela é uma condenada há 10 anos pelo Supremo Tribunal Federal e não havia qualquer monitoramento que nos parece por parte da Polícia Federal ou quem fosse responsável por isso, já que havia um planejamento de deixar o país. Como você avalia isso, Pedro? Olha, não foi dada. Tem gente que fica pregando prisão. Prisão é algo que se deve ter com muita cautela no sistema, né? O Brasil já foi 2 vezes condenado por órgãos internacionais de direitos humanos por banalizar a prisão preventiva. Nós temos a terceira maior população aprisionada do mundo e 40% dessa população aprisionada com prisão preventiva, ou seja, sem ter tido direito de defesa, etc., né? Mas aí teria sido resolvido com um processo muito mais simples, que seria uma cautelar de retenção dos passaportes dela, inclusive italiana, é possível fazer isso, né? Não foi dado essa realidade, e ela foi, pegou o avião e foi embora, ela está no direito dela. Desculpe se houve erro aí, foi do Estado, não dela. O Estado, a jurisdição é que deveria ter concedido uma cautelar de apreensão dos passaportes, que não constrange a liberdade de ninguém, no sentido estrito, a pessoa ficar livre aqui no território nacional, ela só não pode fugir para fora do país. Ao não fazerem isso, realmente criou essa possibilidade dela ir embora. E ela exerceu essa possibilidade. Ela tem que responder pelos crimes que cometeu. Ir para o exterior não é crime dela, né? Nem que fugisse seria crime, quanto mais quando sai legalmente, né? Então é isso. Agora vamos ver, ela recorreu, pelo que eu vi, vamos aguardar a adesão final. E o Estado brasileiro vai tomar providência junto ao governo italiano, que não é o fato dela ter uma cidadania italiana que a protege totalmente, não, né? Vai tomar providências, certamente, para poder cumprir a pena que foi eventualmente estabelecida para ela. Mas vamos aguardar. A defesa tem uma importante alegação, pelo que eu vi no jornal, de não ter tido acesso a documentos essenciais. Se isso for verdade, gera nulidade do caso. Vamos ver, às vezes não é verdade, tem que olhar, né? Eu não olhei o processo, né? Mas vamos aguardar. E se a decisão for confirmada, 10 anos é uma quantia de pena que você tem que cumprir em regime fechado. O governo brasileiro vai ir atrás dela certamente para poder interná-la de novo e prendê-la. Sim. Pedro, você não acha que é meio desmoralizante isso para a justiça brasileira? Quer dizer, eu concordo com você, a prisão não é uma coisa que a gente deva tratar com leveza. É claro que toda prisão é uma punição muito grave. Agora, ela foi condenada na Suprema Corte do Brasil há 10 anos. Ela tem uma série de questões, tem a ameaça, enfim, ela é uma pessoa violenta, correu atrás de um homem negro na rua e tal, não sei o quê. Você não acha que é meio desmoralizante para a justiça brasileira pegar e ter uma mulher dessa, não se tomar nenhuma medida, uma tornozeleira eletrônica, qualquer coisa, tendo já o precedente do Eduardo Bolsonaro, que vai embora também sob uma certa ameaça, ele pega e rapidamente se evade, o que é um direito dele, é claro. Eu não estou falando que o erro seja da Carla Zambelli, o erro é da justiça, quer dizer, a justiça pega e prende o MC Pose. É claro que são instâncias diferentes, eu sei disso, mas você percebe que do ponto de vista do meme na internet, é o seguinte, só preto que vai preso no Brasil, né? Quer dizer, só preto que dança no Brasil, só operário, só o Lula que dança no Brasil. Quer dizer, você não acha que isso aí, para o Alexandre de Moraes, para o STF, é uma vergonha que os caras não tenham previsto uma coisa tão óbvia como essa? De que ela fugiria. Eu respondo as duas questões suas da mesma forma. As duas são constrangedoras. Mas mais do que esse constrangedor. No caso da MC Pozo, há uma ilegalidade flagrante na decisão. Eu acho um perigo a gente no Brasil, por mais criticável que seja a letra, inclusive achei de mau gosto, etc. Tal, mas a realidade é que um artista, por fazer uma letra de música, ser preso como estimulação ao crime, a gente não tem ideia do espaço que isso abre para agredir livre expressão. Tem certas atividades que deveriam ser intangíveis pelo Estado. Jornalista, por exemplo, né? Você entrevista, vocês dois, vocês entrevistam um bandido perseguido aí do crime organizado. Vocês vão ser presos se vocês não fornecerem o lugar onde vocês entrevistaram ele? É óbvio que vocês têm que ter uma proteção para o jornalismo poder ser realizado. Advogados,
Nós obtemos uma informação contra nosso cliente, eu vou ser preso se essa informação foi dada para mim de um jeito irregular, etc. Tal, ou eu vou ser preso porque eu exerço a minha profissão contra. Então, ou seja, tem certas atividades, e a do artista é um exemplo, que precisam ter uma certa proteção do Estado, porque senão você destrói a democracia e os direitos, né? Então, nesse caso é isso. E no caso dela, realmente houve, na minha opinião, se for verdade o que eu li, eu não conheço o processo, eu não posso aqui afirmar com rigor técnico, mas pelo que eu li na mídia, não foi dada uma ordem, eu não acho que seria o caso de tornozeleira, uma ordem de apreensão do passaporte, a coisa mais simples. Ela tem 2 passaportes, você apreende. Se ela esconde um e a polícia descobre que ela tem mais um, é fácil descobrir, vai lá e prende ela daí, porque ela daí não quis colaborar. Mas uma cautelar de apreensão do passaporte deveria ter sido dado mesmo, já há algum tempo, poderia ter sido dado. Doutor Pedro, primeiro, ele nunca nos deixa na mão, tá? Sempre que ele não tem tempo para nos atender, eu agradeço de público aqui, manda um áudio explicando o assunto, sempre, nunca me deixou na mão e eu agradeço de público. Segunda coisa, doutor Pedro, muito se fala, e se tem essa sensação, é o que a gente vê no filme, né? Eduardo Bolsonaro, agora certamente a Zambelli no exterior vai fazer a mesma coisa, estão difamando o país, é um crime contra o país, é uma traição, inclusive, e tal. A Constituição prevê alguma coisa nesse sentido ou a gente está importando, de novo, um pensamento americano? Veja, não há nada na nossa lei que proíba alguém de ir ao exterior fazer críticas ao Estado brasileiro, ao seu funcionamento, inclusive idiotias, né? Essa história de falar que o Brasil é uma ditadura é uma idiotia no sentido grego, eu não estou querendo me desprezar ninguém, não. No sentido, o idiota na antiga Grécia era o sujeito que não participava da política, do comum, né? Hoje em dia a gente pode ter isso como uma pessoa que não partilha da linguagem, do senso comum que a linguagem tem, né? Chama esse aparelho de elefante, né? Dando o sentido que quer, deixa eu ver onde é que está aqui. Né? E dá o sentido que quer às coisas, quer dizer, se atribui um sentido individual a algo que é comum, que é a linguagem, é uma linguagem idiota. Chamar o Brasil de uma ditadura é isso. Mas as pessoas têm direito de ser idiotas e de falar. A gente tem que lembrar que estamos num sistema de liberdades, né? Então a pessoa pode ir lá criticar o governo brasileiro, o que não pode fazer, a meu ver, inclusive a meu ver, pode reivindicar que outros países de alguma forma estabeleçam sanção diplomática ao seu próprio país. Nós fizemos isso na ditadura militar, né? Então isso é possível, não há nada. O que não pode fazer é ameaçar com o uso de relações pessoais, políticas e de lobby que tem, ameaçar a Suprema Corte, coagindo ela a uma determinada conduta durante o transcurso de um processo judicial. Pra vocês terem uma ideia como isso é grave, lá nos Estados Unidos é muito mais rigoroso que aqui. O jornalista nos Estados Unidos que comparece numa audiência judicial e não entrega a fonte para o juiz, sai preso por 18 meses, sem inquérito e sem processo. Isso chama contempt of court. O jornalista que faz uma crítica a um juiz ou a conduta de um juiz, num artigo de imprensa, ele não está comparecendo na audiência. Ele sofre processo, pode sofrer prisão e multa, mas depois de um processo, se o juiz considerar que a crítica jornalística interferiu de alguma forma no andamento ou no bom andamento da investigação ou processo. Ou seja, exercício de livre expressão face à jurisdição é muito mais rigorosa no mundo anglo-saxão do que aqui com nós, né? Isso é algo que a nossa imprensa não fala. O contempt of court não é só jurisprudência, ele está previsto no Código dos Estados Unidos da América. A Associação dos Repórteres e Jornalistas Americanos denuncia isso há décadas, que são dezenas de jornalistas, desde a década de 50, presos nos Estados Unidos por não entregar a fonte e coisas do tipo, fez entrevista e não disse onde o cara estava localizado, etc. Aqui no Brasil, nós felizmente desenvolvemos uma proteção à atividade de imprensa como consectário da livre expressão muito mais forte que lá. Acho que a gente tem que permanecer assim, né? A mesma coisa com relação à livre expressão crítica. A pessoa pode ir no exterior e criticar o Estado brasileiro, mas insisto, o que não pode fazer é em relação à jurisdição
coagir juízes a terem determinado comportamento, alegando que eles vão ser sancionados por conta da atividade de lobby da pessoa no exterior. Essa ameaça a juízes, olha que se fosse a executivo ou a legislativa, estaria aqui outra questão, mas em relação a juízes, existe inclusive uma previsão expressa no Código Penal brasileiro que torna isso crime. Eu acho que é isso que deve se investigar, que se está se investigando no caso de Eduardo Bolsonaro. Eu li a matéria no Globo e ela retrata de forma clara várias declarações deles com esse tom de ameaça. Está lá escrito. Ele pode desmentir, falar que não falou, aí pode se defender, mas por isso que eu não estou afirmando que ele cometeu o crime, Sim. mas existem fortes indícios de cometimento de crime ali. Pedro, só para encerrar ainda sobre Zambelli, você comentou que ela, inclusive, fugir poderia ser um direito dela. Ela disse que conversou com Valdemar da Costa Neto, pediu, eu acho, me pareceu, para articular politicamente tudo isso. Nesse sentido, ele passa a ser cúmplice de uma fuga, tendo em vista que a fuga poderia ser um crime ou não? Como que você enxerga essa questão? Veja, infelizmente, não há nem fuga no caso dela. Infelizmente, como vocês bem falaram, o nosso sistema de justiça, vamos falar aqui claramente, com todo respeito, obviamente, o sistema de justiça claudicou, né? É muito evidente que uma pessoa, aliás, pode ser franco aqui, com pobre não vi, nunca vi isso. Esse tipo de claudicagem, assim, sendo bem objetivo aqui. Mas o sistema de justiça deixou de expedir uma ordem de impedimento, pelo que eu li no jornal também, posso estar enganado, eu não tô lendo o processo. Tudo que eu falo aqui tem que ser visto com muita cautela, né? Mas pelo que eu li nos jornais, não houve uma ordem de apreensão dos passaportes dela. Ela não está impedida de ir para o exterior. Não há Sim. fuga. Ela não está condenada ainda com trânsito em julgado. Tem um recurso pendente, né? Por isso é que o caso seria de dar uma medida cautelar de apreensão dos passaportes. Cautelar quer dizer protetiva da eficácia do processo, né? Para proteger o processo, né? Mas não foi dada. Então ela não está fugindo de nada. Ela foi lá para o exterior e se alguém ajudou, ajudou normalmente, né? Agora, o que eu falei de fuga é uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção, né? É dever do Estado manter quem está. Falo de alguém que tivesse preso por decisão terminativa, né? Decisão final da justiça. Pois bem, é dever do Estado manter a pessoa presa, mas a pessoa pode fugir, ela não pode ser condenada pela fuga. A fuga, porque se considera que o direito à liberdade é algo tão intenso no ser humano, o desejo de liberdade, não dá para você condenar ele por ter fugido. Quem ajudou a fugir, sim, esse cometeu o crime, porque esse não está preso, né? Mas quem fugiu, não. Mas no caso dela, não é fuga, não se caracteriza a fuga na ordem jurídica, entendeu? Ela é uma pessoa que está sendo processada, não tem impedimento nenhum, não tem nenhuma restrição quanto à liberdade dela, a não ser que o judiciário dê cautelares. Não foi dado? Ela pegou o avião e foi embora, gente. Nem a Polícia Federal pode fazer nada, desculpe, eu sei que vocês observam, pô, não estava sendo monitorado, é algo complexo, um cidadão ser monitorado sem ordem judicial, mas tudo bem, ainda que a gente considerar monitorar, vai lá ver, ué. Sim. Mas não pode impedir ela de sair do país. Ela apresenta o passaporte válido, legítimo, tem uma passagem de avião, é cidadã brasileira, tem direito a entrar e sair do país a hora que quiser, né? É um direito de todos nós, né? Houve mesmo, vocês têm razão, a justiça claudicou, essa é uma realidade. A culpa não é dela, a culpa é da justiça. Pedro, muito obrigada por aceitar nosso convite e pela conversa hoje aqui, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Muito obrigado.